Estamos começando ao vivo o programa Ciência de Bolso. Eu me chamo Natália Cueto Félix. Boa tarde, eu me chamo Jéssica Lourenço. O Ciência de Bolso é um projeto do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde. Então, hoje a gente vai ter um episódio para falar sobre a dengue. A prevenção começa em casa, né? E para vocês terem uma ideia da gravidade do cenário, só em 2025 o Rio Grande do Sul já registrou mais de 81 mil casos prováveis de dengue e 34 mortes. O mosquito Aedes aegypti foi identificado em quase 500 municípios gaúchos e a taxa de incidência já passa mais de 800 casos por 100 mil habitantes. Ou seja, a dengue está mais presente do que nunca, né? E exige atenção de todos nós. Para conversar sobre esse assunto, nós temos dois convidados especiais aqui, que é o Augusto. O Augusto é biólogo e mestre biólogo e mestre em biologia celular e molecular, doutor em bioquímica. E atualmente, então, ele é bolsista de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação do nível 2 e da FAPERGS. Seja bem-vindo. E a Daniele também é bióloga, mestre e doutora em ciências farmacêuticas. E no momento ela também é bolsista FAPERGS, nível 3. E ela desenvolve, então, um projeto de implementação, validação e escalonamento de uma plataforma integrada de dados para o monitoramento de casos e vetores de dengue na região dos vales. Seja bem-vinda, Daniele. Obrigada, eu agradeço a oportunidade. Muito bom conversar sobre esse assunto, né, que ele está muito presente na nossa região, os casos de dengue, e com essa questão da universidade estar envolvida, né, em um projeto que visa o monitoramento desses casos e para trazer uma ferramenta interessante também para a comunidade, né, para acompanhar isso. Exato, gostaria de complementar, agradecer o convite, né, do podcast. Acho que é importante essa questão da divulgação científica, a gente falar desses casos de dengue, ou dessas doenças de uma forma geral, né? Eu sei que a gente fala de outros casos também, mas a dengue que está em alta no nosso estado, né? Muitos casos, a relação da dengue com a população, isso é muito importante a gente debater coisas básicas da doença, para que isso sirva de informação para a comunidade, né? Como um todo. Então, a gente agradece o convite. Augusto, então vou te fazer uma pergunta, iniciar fazendo uma pergunta. A dengue é uma arbovirose, então ela está amplamente difundida no Brasil e é um desafio constante para a saúde pública, isso já está certo. Mas eu gostaria que tu pudesse contextualizar um pouquinho para nós quais são as características da dengue e do ponto de vista biológico e epidemiológico, por que ela exige tanta atenção e essa vigilância contínua dela. Sim. Bom, como você mencionou, né, a dengue ela faz parte de um grupo de arboviroses, né, que são é uma doença transmitida por um vírus, né, e elas se complementam nessa questão das arboviroses porque é um vírus que é transmitido por artrópodes, né, que são uma classe de invertebrados, né, como mosquitos, carrapatos, então por isso as arboviroses. Junto da dengue a gente tem também outras doenças muito importantes, né, que aqui no nosso estado a gente tem alguma relação, mas os casos não são tão prevalentes quanto a dengue, que é a zika e chikungunya. Então a dengue vem junto com essas doenças, né, como tu mencionou, a questão de saúde pública, ela é muito importante porque ela é recorrente e vem aumentando cada vez mais, devido a outros fatores também, né, a questão de fatores climáticos, a gente vê aí uma modificação muito grande, né, dos fatores climáticos, isso facilita e amplifica, né, a disseminação, os focos dessa doença. Então, por isso que esse constante entendimento, constante pesquisas e saber onde é os focos, como prevenir, isso é muito importante a gente continuar vendo isso, né, para não ter problemas, né, futuros ou conseguir mitigar os problemas já existentes. Então, a dengue, ela é, como eu disse, como também a colega já mencionou, ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, né? Existem outras espécies, mas no Brasil a mais prevalente é do Aedes aegypti, né? E outras questões, né, de curiosidade que a gente pode dizer é que no estado do Rio Grande do Sul, os primeiros casos de dengue foram lá em 2007. Né? Então, por causa do nosso clima, né, a questão das chuvas e tudo mais, não era tão comum isso. Então, com as modificações climáticas, com esses novos casos, esses problemas, enchentes, aumento de temperatura, né, muita chuva, isso veio favorecer para que, né, muitos casos de dengue acontecessem no estado do Rio Grande do Sul. Né? Então, hoje em dia, até a colega comentou a questão dos números de casos, né? 2007, como eu mencionei, que foi o primeiro caso autóctone, que seria a pessoa ela
contrai a doença no próprio local que ela reside, né? Ela não trouxe isso de uma viagem, né? Então foi 2007 e a partir daí existiam ali uma baixa frequência dessa doença, não tinham casos de mortes. A partir de 2021 isso aumentou muito, né? Então, eu digo muito porque em 2022, por exemplo, a gente teve 66 mil casos de dengue confirmados e 66 mortes, né? E no ano passado a gente teve mais de 200 mil casos de dengue, relacionado com quase 300 mortes. Então a taxa de letalidade é muito alta, né? Pensando nessa crescente, né? Onde a gente vai chegar, até onde a gente vai chegar com isso, né? A gente está escalonando. Então, é essa necessidade, é esse problema do aumento de mortes associados a essa doença, né? Que é uma doença que na maioria dos casos não chega a essa gravidade, né? Mas esse aumento de casos graves é o que é o preocupante, que é o que demanda essa vigilância, esse cuidado. Então, é por isso que a gente tem que falar mais da dengue, a gente tem que falar com a comunidade, porque é eles que vão fazer a transformação, né, para impedir essa progressão da doença. E, Augusto, quais são os sintomas mais comuns, assim, que a pessoa deve ficar atenta? Sim. Essa também é a problemática da dengue, porque ela é uma doença viral, né? Então, os principais sintomas, os básicos, vamos dizer assim, está relacionado com um sintoma de virose, né? Então, os principais seriam ali uma febre alta, de um início assim abrupto, então 2-3 dias com febre tipo 38, 39 graus, isso, né, a pessoa tá bem, do nada ela tem umas febres assim tão elevadas, já é um sinal de alerta, associado à dor de cabeça, especialmente no fundo dos olhos, né, a gente sempre comenta a questão também das dores articulares, é bem importante, né, do nada tu começa a ter umas dores de movimentações, e eu falo isso com uma certa propriedade, né, porque a gente já teve, infelizmente, essa doença, e acaba, realmente é uma doença que te pega, assim, tu fica um pouco debilitado, tu tem um cansaço, né, bem importante, e depois, com casos mais graves, tu tem outros sintomas, né, tu tem possíveis sangramentos, tu tem modificações de pressão, tu pode ter outros problemas mais graves, inclusive, mas os básicos estão mais relacionados com febre, com dores de cabeça e também vermelhidões pelo corpo, também é bem importante, são sinais de alerta para possíveis buscas, né, na rede de saúde. Sim, querendo ou não, a dengue já está sendo bem discutida e a gente já está sendo discutida em escola essa questão, mas não tão a fundo ao ponto de que hoje em dia a gente está tendo um boom muito grande e todo mundo sabe o que é preciso ser feito, mas nem todo mundo faz o que é necessário de fazer, né? E como que, agora eu vou perguntar para a Daniele, como que funciona o ciclo de vida, então, o ciclo do vetor, como que ocorre a transmissão da dengue pelo mosquito Aedes. Tu poderia falar um pouquinho para nós sobre isso? Sim, na verdade, como vocês mencionaram, a dengue ela é transmitida por esse vetor, né, que é o Aedes aegypti, o principal, e ele tem uma característica biológica que é bastante interessante, que é uma característica da fêmea dessa espécie, que ela precisa da ingestão de sangue para maturar os seus ovos. E aí, então, depositar esses ovos em algumas estruturas, principalmente estruturas que ficam próximas a acúmulo de água, né? Porque ele precisa porque ele tem uma das fases do mosquito é aquática, então ele precisa da água para se desenvolver. Então, a fêmea, ao fazer ao picar, né, uma pessoa com dengue, ela vai ingerir o vírus. Esse vírus, ele vai se reproduzir ali no sistema gastrointestinal dela e se deposita nas glândulas salivares. Então, quando a fêmea vai picar outra pessoa, né, para conseguir o sangue para o seu processo fisiológico, então ela acaba transmitindo nesse ato o vírus, né? Então, basicamente, esse é o ciclo da dengue, mas ainda a gente tem uma outra questão que é bastante interessante, que a fêmea, como ela está infectada e deposita os seus ovos, ela pode também fazer uma transmissão vertical, né? E com isso, os insetos, eles já podem nascer com o vírus, né? Então, isso tem uma importância relevante para a manutenção desse ciclo. E aí, como eu comentei, o ciclo do inseto é o adulto, os ovos, ele tem a fase larval, que é aquática e necessita da água, e aí, a partir disso, tem o desenvolvimento do mosquito, né? Então, esse é basicamente o ciclo todo do mosquito e da transmissão. Sim. Quando a gente fala de prevenção de dengue, a gente já fala...
a primeira coisa que remete é a gente eliminar o vetor, né? A gente fala, vamos eliminar já o mosquito. Mas, no ponto de vista da saúde pública, quais são os principais meios eficazes para essa eliminação? É a eliminação do vetor? Qual é o principal? Tu poderia discutir um pouquinho para nós sobre isso? Com certeza, o principal é a eliminação do vetor, e aí a gente tem algumas ações que todas as pessoas podem fazer em suas casas, né? Que é evitar o acúmulo de água parada, mas não só evitar o acúmulo da água, mas também limpar os recipientes em que a água ficou armazenada por um tempo. Porque o que acontece? Os ovos do mosquito Aedes, eles têm uma resistência, né, à dessecação. Então, se a pessoa simplesmente tirar a água do recipiente, mas não fizer uma limpeza com uma esponja, por exemplo, que tem um atrito, esses ovos, eles podem ficar ali por um tempo e podem durar até 1 ano, né? A gente tem alguns estudos que mostram isso, essa possibilidade de eclosão desse ovo depois do contato com a água, depois de 1 ano de estar ali sequinho. Então, isso é uma das preocupações também, principalmente porque agora a gente tem períodos de seca prolongado e depois a gente tem a questão de enchentes também. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque o ovo, ele pode permanecer ali e, né, essa é uma das medidas que a gente precisa tomar. Outras medidas, né, que a gente pode ter também é a questão de utilizar repelentes, que são mais cuidados pessoais, ou algum inseticida nos ambientes, cuidado com colocar algumas proteções de telas nas casas, isso também vai ajudar. Mas o principal é controlar o vetor. E é mais fácil controlar as fases imaturas, né, porque eles são mais restritos, enquanto que o adulto, ele tem uma dispersão muito maior. E, Augusto, e se alguém pegar dengue, o que precisa fazer? Tem algum cuidado específico? Precisa ir diretamente para o hospital? Como é que funciona? A questão da dengue tem muito a ver com um combate, né, o controle dos sintomas, né? Então, geralmente se aconselha a pessoa a procurar um serviço de saúde, né, alguém que possa ali te dar uma orientação médica em especial, né, para tentar mitigar estes sintomas. No caso, a gente está falando, né, da febre alta, a gente está falando dali também da questão das dores, né, pelo corpo. Né, e também é importante essa busca pela orientação médica, porque o profissional pode realizar o diagnóstico. O diagnóstico ele é muito importante, isso a gente também fala que as pessoas, né, não buscam o sistema de saúde porque elas pensam, eu vou usar o medicamento e está tudo certo, mas buscar o sistema de saúde, fazer o diagnóstico correto vai ajudar a notificação dos casos. Então, fazer a notificação correta é importante, porque daí o gestor daquele local vai saber em que regiões está se tendo mais casos, se existe algum foco importante, né? Se precisa fazer algum controle naquela área. Então, a pessoa ir até ao posto, por exemplo, buscar os seus medicamentos, com certeza, acho que é o principal. Mas também ainda vai estar contribuindo para saber o que está acontecendo na sua região, o que está sendo feito, né? O que está aparecendo ali, né? Então, a gente entende que a pessoa tem que buscar esse sistema para tentar mitigar os sintomas. Geralmente se utiliza analgésicos para dores e também antitérmicos para febre, né? Não existe nenhum tipo de medicamento específico para dengue, né? É para tratar os sintomas. E aí o que se diz muito, que se comenta muito, e essa orientação médica é muito importante, é que não se faça uso discriminado de medicamentos. Né? A gente sabe que os anti-inflamatórios são um problema muito grave em questões de dengue. Né? A pessoa pode levar a piora desses quadros de dengue levar até a dengue grave, né? Utilizando medicamentos que não são indicados. E até a gente brinca, né, que nas propagandas de medicamentos eles falam rapidamente, né? Falam muito rápido, inclusive, que aquele medicamento não deve ser consumido caso tenha suspeitas de dengue, porque isso pode ser um fator que vá conduzir essa piora, né? Levando até a hemorragias, por exemplo, sangramentos, que é um dos sintomas de casos graves, né? Então, buscar orientação para saber qual é o diagnóstico, qual é os medicamentos que vão ser utilizados, né? Mas pensando nesse tratamento dos sintomas ali breves, tá? E a dengue, então, pode virar algo mais sério, né? O que diferencia a dengue grave da comum que a gente vê? Bom, a dengue grave, ela
está sendo comentado hoje em dia até pela Organização Mundial da Saúde, não se fala mais em dengue hemorrágica, né? Antes se falava, dengue hemorrágica ou dengue normal. Ainda existe a dengue hemorrágica, é óbvio, mas hoje em dia se engloba a dengue hemorrágica com outros fatores, né? Que a dengue em si, quando ela está no estágio grave, então a dengue grave é o quê? Essa piora dos sintomas e do todo o processo de inflamação causado pela doença. Então, se entende que hoje em dia não tem só hemorragia, então tem outras coisas que são impactantes, né? E que vão caracterizar a dengue grave. Então, a gente tem a questão de choque da dengue, que é chamado, que é um processo, né, relacionado com a inflamação, que é muito importante. Até falência de órgãos ocorre a partir dessa doença, dessa dengue grave. Alguns tipos podem levar até problemas neurológicos. Então, a dengue grave é tudo isso. É um conjunto, né, de sintomatologia que é decorrente desse tratamento. Pode ser um tratamento que foi feito errado, né? A pessoa utilizou, fez uma automedicação. Mas também tem algo muito importante que a gente não comentou até então, né? Que a dengue, ela tem 4 sorotipos, que seriam 4 tipos de vírus, vamos dizer assim, né? Então, esses vírus são identificados pelo nosso corpo. Então, quando a gente tem dengue, por exemplo, se a gente pega um desses vírus, né, o nosso corpo vai fazer sua proteção contra aquela doença, né, aquele vírus. E aí a gente vai estar protegido. Mas se a gente, por acaso, contrai outro sorotipo, ou seja, outro tipo do vírus, isso sim é um fator muito grave para tu ter uma contaminação, uma dengue grave, tu chegar a esses episódios mais graves da doença. Isso acontece por uma reação do próprio corpo, né? Existe um fenômeno imunológico que é a potencialização do sistema imunológico, e aí, em vez de te ajudar, o corpo não consegue compor aquele momento, né? Ele fala, eu já vi isso em algum lugar, não sei, né? E aí acontece alguns processos fisiológicos que, em vez de te ajudar, acaba permitindo que esse vírus replique mais. Então, a gente fala isso, muito importante, e isso é um dos nossos objetivos da pesquisa, né, que a gente vai tá abordando depois, é a questão do sorotipo que está circulando na região. Então, a doença grave pode ser devido a uma recidiva, né, uma infecção secundária, e isso por causa de um outro sorotipo da doença, né? Existem outros fatores também que podem levar a essa questão de doença grave, né, como gravidez, comorbidades, enfim. Então, tem várias coisas que a gente tem que ficar atento quando a gente tem dengue. Sim. Tu mencionou anteriormente sobre a importância da notificação, né? A gente sabe que existem grupos que são mais vulneráveis. A literatura já traz isso, que principalmente crianças e idosos, eles são mais vulneráveis a apresentar essa doença. Quais os principais riscos para essa população? Para esses grupos, principalmente? Sim. Esses grupos eles estão mais vulneráveis porque as crianças, em suma, elas têm um sistema imunológico não tão pronto, né? Vamos dizer assim. Então, elas estão sendo expostas aos poucos, né? Então, elas têm esse efeito de proteção não tão preparado. Então, a gente tem essas crianças mais deficitárias nessa questão, podendo evoluir para uma dengue grave, por exemplo. E já os idosos têm a ver mais com o quê? Com comorbidades. Geralmente os idosos têm aí outras doenças associadas, né? E também, junto com essas doenças, vem a polifarmácia, né? Que se diz, ou seja, vários medicamentos que ele consome de uma forma normal, né? Para tratar doenças cardíacas, por exemplo. Um dos remédios pode ser a aspirina, que é um dos principais contraindicados, né? Quando se tem dengue. Então, eles estão mais suscetíveis por vários fatores, né? E também gostaria de acrescentar que também tem as gestantes, né? Então, gestantes também tem são mais fáceis, né, de contrair ou ter algum problema por causa dessa condição do momento, estão mais né? vulneráveis. Vulneráveis, né? Exatamente. E isso pode acarretar diversos problemas na gravidez. Então, tem que se pensar na prevenção desses grupos também. Sim. E, Daniele, agora a pergunta é para você. Sobre a vacina, existe alguma vacina? Já tem algo abordado sobre isso, contra a dengue, né, no caso?
Sim, nós temos 2 vacinas aprovadas aqui no Brasil, né, a Qdenga e a Dengvaxia. As 2 são de vírus atenuado, né, e elas protegem contra os 4 sorotipos, como o Augusto comentou, né. Então, mas tem umas diferenças entre elas. A principal delas é que a Qdenga, ela pode ser utilizada por pessoas que ainda não tiveram dengue, enquanto que a Dengvaxia, ela é indicada para pessoas que já foram expostas ao vírus, porque durante os estudos, né, se percebeu que a pessoa que não era exposta ao vírus, ela tinha uma reação mais acerbada, então tem essa diferença de indicação. Aqui nós temos disponível no SUS, é a Qdenga, e no momento, né, o grupo que está sendo vacinado são adolescentes de 10 a 14 anos. Por que, né, a escolha dessa faixa etária? Porque tem uma prevalência maior, né, de casos de dengue, e porque eles também estão suscetíveis a reinfecções, como Augusto comentou, né. Então, nesse primeiro momento que a gente tem é para essa faixa etária, mas a ideia também é aumentar essa faixa de atendimento, né, de contemplação pela vacina. E aí eu trago um dado bastante interessante, né, que o Butantan, ele está desenvolvendo uma vacina, isso já está com a documentação encaminhada para a Anvisa, então para que nós tenhamos uma outra vacina que tenha a diferença que é de dose única e que também protege contra esses 4 sorotipos virais. Sim. Eu gostaria, então, que vocês falassem um pouquinho sobre o projeto de vocês, né? Vocês fazem um projeto aqui dentro da Unisc, e é um projeto bem inovador, tem bastante tecnologias. Vocês poderiam falar um pouquinho para mais quais tecnologias estão sendo trabalhadas e como que ela pode contribuir na prática para o enfrentamento da dengue aqui na região, né? Sim, esse projeto ele iniciou, a semente dele foi lá em 2021, quando já se teve um grande boom, né, um grande pico de casos de dengue aqui em Santa Cruz, em especial. E se viu que os agentes de endemia, que são as pessoas que fazem as coletas, né, pelas casas, que vão lá e pegam os dados, se existem ou não focos, elas fazem isso utilizando um papel, né? Então, a gente pensou em implementar uma tecnologia utilizando aparelhos eletrônicos, utilizando a parte tecnológica, né? Para que facilitasse a vida desses agentes e dos gestores e de quem fosse trabalhar com esses dados. Então, eles chegavam com esses dados, né, tinham que passar novamente esses dados para um computador, enfim. E hoje em dia, né, o que nosso projeto está tentando fazer é validar e escalonar isso, né, aumentar o número de municípios que utilizam um aparelho celular, obtêm essas informações que eles são colocados, né, na folha, e isso em tempo real é passado para um dashboard ou para uma planilha que o gestor possa olhar e ver alguns locais dentro da cidade que precisam de atenção, que precisam de uma nova estratégia de combate, por exemplo, né? E aí, associado a isso, a gente tem esse dashboard, ou seja, essa planilha que o gestor vai estar vendo os bairros mais afetados, com mapas de calor, enfim. E também um storytelling, um site que a comunidade possa acessar e entender o que é a dengue, né? Quais são os bairros mais necessitam de atenção, locais que estão com focos da doença, né? Lixos, pneus, plantas, né? Então eles conseguem entender o que está acontecendo, qual é a dinâmica, né? Então essa é a tecnologia, uma parte do projeto tem a ver com implementar essa tecnologia, né, de coleta de informações e dados para ações de vigilância. E a outra parte do projeto, que é um diferencial do nosso projeto, é que contempla a vigilância genômica. O que é isso? É exatamente identificar quais os sorotipos que estão circulando na região. E a nossa ideia é trabalhar com o vetor, com os mosquitos, seja na sua fase imatura ou nos adultos, identificando neles qual é o sorotipo que está circulando e, com isso, antecipar os casos que podem ser casos mais graves, relacionados, por exemplo, ao sorotipo tipo 2 ou 3, que é o que não é tão comum assim, mas que tem relatos de casos mais graves. Então, a gente está tentando buscar lá no mosquito qual é o tipo de vírus que está circulando, para daí gerar esses dados para os gestores poderem se preparar, até mesmo para casos mais graves, se for o caso. Sim. É evidente, então, a importância da ciência e da tecnologia, então, para o enfrentamento da dengue, né? E o projeto de vocês, ele traz perfeitamente resultados, vai trazer futuramente, né, resultados muito importantes para isso. E, na opinião de vocês, qual é o papel da universidade? Como que a universidade, como que a graduação e a pós-graduação pode colaborar com isso, né? Então, o papel da comunidade acadêmica em geral,
qual seria esse papel? Acho que a Unisc, ela já vem demonstrando essa importância que ela tem para a comunidade desde da pandemia, né? Em que ela ajudou ali no diagnóstico da Covid e agora ela olha de novo para a comunidade, para uma questão da saúde pública, que é a dengue, e vem tentando trazer implementar essas ferramentas, né? Para identificação dos casos, para identificação dos sorotipos. Então, ela tem um papel muito interessante, porque ela vê o que a comunidade precisa e aí tenta implementar isso, mas também ela está voltada para formação de profissionais que vão atuar, né? E outro papel muito importante é isso que a gente está fazendo aqui, né? É essa comunicação, a divulgação científica. Então, acho que a Unisc, ela consegue contemplar todas essas áreas e servir a comunidade, né? Então, Augusto e Daniele, a gente quer agradecer, né, por compartilhar tantas informações, né, importantes para a nossa comunidade, né? E obrigada a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Esperamos que vocês tenham aprendido bastante e fiquem atentos aos cuidados. Então, agradecemos a todos que acompanharam, que chegaram até aqui. A gente agradece, em especial, então, os nossos convidados, né? O pessoal do curso de comunicação, a equipe do Estúdio TV, Unisc TV, o programa de pós-graduação em promoção da saúde, por nos auxiliar e viabilizar que seja gravado esses episódios da Ciência de Bolso. Então, a gente espera que vocês fiquem ligados nas redes sociais, tanto do PPG quanto da Unisc, para os próximos episódios.